sentiu insuficiente diante de um problema que você estava vivenciando? Quer saber o que isso tem a ver com a sua autoestima? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e nesse vídeo a gente vai refletir um pouco sobre a sensação de ser insuficiente. Então é quando você está diante de um problema, de uma situação da sua vida em que você se sente impotente diante daquilo. E a gente vai entender também o que isso tem a ver com a sua autoestima e como você pode fortalecer a sua autoestima a partir disso. Então já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, uma pessoa com autoestima baixa, ela pode apresentar uma série de pensamentos e sentimentos negativos a respeito de si mesma. Então essa pessoa, ela pode ter, além de crenças negativas, que prejudicam a sua autoestima, ela também pode ter a ausência de autoconhecimento. Ela pode não conhecer as informações importantes sobre ela mesma e por isso ela não vai desfrutar dessas informações. Ela pode não conhecer as suas qualidades, os seus potenciais, aquilo que vai fortalecer a autoconfiança dela e que inclusive vai ajudar bastante na hora que essa sensação de insuficiência aparecer diante de algum problema desafiador na sua vida, você vai ter ali a sua autoconfiança para te ajudar a oferecer uma resposta para aquele problema. Por isso, é extremamente importante que a gente tenha uma autoestima fortalecida para que essa sensação de insuficiência não seja predominante em todas as situações que a gente se vê enfrentando. Então, a gente vai entender o seguinte: essa sensação de ser insuficiente, você pode perceber isso às vezes focado em uma determinada área da sua vida. Isso depende, do quanto você se sente inseguro naquilo ou o quanto você avalia a situação como algo muito maior do que você. Você já teve aquela experiência de acontecer um problema na sua vida e você perceber aquele problema como algo muito grande e você não sabe por onde começar para resolver? Você pode se sentir pequeno diante daquela situação e surge o sentimento de ser insuficiente, surge a sensação de estar impotente diante daquilo que você está vivenciando. Então é nessa hora que é importante você parar para analisar a situação, se conhecer, saber as suas competências, o seu potencial para lidar com aquela situação. Tem algo também que é importante a gente destacar, que é quando você tem uma experiência consigo mesma negativa, você tem uma autoestima baixa, se acha incapaz, você pode acabar interpretando as situações do seu dia a dia, as dificuldades, como algo muito maior, como eu mencionei no começo do vídeo. Então, é nessa hora que você pode até aumentar a proporção dos problemas, ou pelo menos a sua interpretação sobre esses problemas. Então, por isso que é interessante você olhar para aquela situação, como ela se apresenta, mas também perceber o que você tem de qualidades e potenciais para dar uma resposta àquilo que você está passando. Mesmo que possa parecer muito difícil naquela hora, mesmo até que você não tenha uma solução naquele momento para o problema, mas você sabe que você vai pensar, que você vai refletir, que você tem capacidade de buscar meios para solucionar aquela situação. Então vai deixando aqui nos comentários se você já vivenciou uma experiência de interpretar um problema como algo muito maior do que o que realmente ele representava. Bom, para a gente refletir um pouco mais sobre essa sensação de insuficiência, eu quero trazer um outro ponto de vista, que é você realmente não se obrigar a ser suficiente para tudo. No final das contas, todos nós somos suficientes para algumas coisas e insuficiente para outras. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você não precisa ser preparado para tudo na sua vida, nem tem como a gente se preparar para tudo. Agora, se toda vez que você está vivenciando uma situação difícil, esse sentimento de ser insuficiente vem, analisa se você não está se cobrando de forma excessiva, se você está se expondo a um grau de exigência consigo mesmo muito elevado, porque nós sempre vamos depender de alguém para alguma coisa. Eu não estou dizendo aqui de uma dependência patológica, tá? Não estou dizendo aqui uma dependência que você não consegue nem ser você
si mesmo porque você depende da outra pessoa. Mas eu tô falando aqui da nossa ausência de autossuficiência, aquela autossuficiência pejorativa, que você pensa que você não precisa de ninguém ou que você não deve precisar de absolutamente ninguém. Só que o ser humano, ele precisa uns dos outros. Ninguém é tão autossuficiente que não precisa de ninguém. Eu não estou falando de se tornar aquela pessoa vitimista, precisa de todo mundo, até para aquilo que só te cabe fazer, você está precisando de alguém. Não é isso. Mas é você reconhecer as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades e também poder contar com o outro. Construir relações em que você possa contar com a outra pessoa. Então, de modo geral, todo mundo é um pouco suficiente e insuficiente. Então tem coisas que te cabe ser insuficiente, porque você não precisa saber tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Essa fala de dar conta de tudo é algo que eu recebo com muita frequência no consultório. Pessoas muito angustiadas porque se obrigam a essa frase de dar conta de tudo. E elas falam: Júlia, eu preciso dar conta das minhas coisas, eu tenho muitas demandas e eu não consigo dar conta de tudo. E aí a pergunta, que fica é: por que você está se obrigando dessa forma? Se transformando em uma máquina de produtividade, uma produtividade que muitas das vezes custa a sua saúde mental. Então, esse é um ponto de vista importante da gente compreender quando o assunto é sensação de ser insuficiente, para que você não fique achando que você precisa ser suficiente para tudo e para todos. Por outro lado, você também pode se sentir capaz e suficiente de lidar com aquilo que te cabe lidar, com as coisas que são da sua responsabilidade. É importante que você se sinta capaz. E daquilo que você não se sente capaz, você pode olhar para si mesma e pelo menos se sentir capaz de aprender a lidar. Porque nem eu nem você, a gente não precisa saber de tudo, mas você tem uma capacidade de aprender. E se a gente tem uma capacidade de aprender, a gente pode qualquer coisa. A gente pode conquistar e aprender qualquer coisa. E a pergunta que eu vou fazer para você é: o quanto você está disposto a acreditar em si mesmo para fazer isso ser real na sua vida? Para ter uma autoestima fortalecida e realmente você não se sentir insuficiente em tudo que você passa, como se você não fosse capaz, como se você não fosse dar conta. Então agora que você entendeu sobre esse sentimento de insuficiência, analisou aí junto comigo esses dois pontos de vista, entendendo que você não precisa ser suficiente para tudo, mas também você não precisa se sentir insuficiente para nada, como você pode fortalecer mais a sua autoestima em relação a isso? Primeiro ponto: esteja aberto a rever as suas crenças sobre si mesma. Eu vejo algumas pessoas querendo fortalecer a autoestima, mas elas não estão dispostas a rever aquilo que elas acreditam a respeito de si mesmas. E às vezes você pode estar acreditando em coisas muito negativas e que às vezes nem reflete a verdade sobre você. Então você pode estar sofrendo por causa de mentiras aí no seu pensamento, você se enganando, você não vivendo o seu potencial por causa dessas mentiras que você tem, pensamentos negativos, sentimentos negativos, por causa dessa autoestima baixa. Então a primeira coisa é essa: esteja disposto a rever aquilo que você pensa a seu respeito. E o segundo ponto que eu vou mencionar é: priorize o seu autoconhecimento. Você só vai ter condição de gostar de quem você conhece. Então você vai precisar se conhecer para gostar de si mesmo, para se sentir mais confiante das suas competências, das suas habilidades. Quando a gente se conhece, a gente consegue identificar quais áreas de nós mesmos a gente tem mais facilidade e em quais aspectos a gente tem mais dificuldade. E isso nos ajuda a trabalhar em cima das nossas dificuldades, e isso ajuda a gente a explorar, dar voz àquilo que a gente sabe fazer, aquilo que é do nosso domínio. Então você precisa se conhecer para se sentir mais confiante e não deixar esse sentimento de insuficiência aí prevalecer nas situações da sua vida. E a terceira dica que eu vou te dar em relação ao sentimento de insuficiência e você fortalecer a sua autoestima
toda vez que surgir o sentimento de insuficiência, você vai se analisar criticamente. Você vai analisar esse sentimento de ser insuficiente. E você vai se perguntar para quem ou para o que eu estou me sentindo insuficiente. E você vai precisar analisar essas respostas. Porque talvez, pode ser que você se sinta insuficiente para uma pessoa. Então você vai analisar, peraí, será que me cabe ser suficiente para alguém? Porque o outro pode ter demandas infinitas que nada vai suprir. E por que eu vou me colocar nesse lugar de suprir o outro dessa maneira, para além do que eu consigo oferecer? Então você vai se analisar para que você faça um compromisso com você primeiro, de você ter a sua saúde emocional como prioridade, a ponto de você só doar aquilo que você tem primeiro para você. Então você vai transbordar. Por isso que quando surgir o sentimento de insuficiência, você precisa identificar do que se trata esse sentimento. Insuficiente diante do quê? Para quê? E se por acaso parte da resposta desse sentimento de insuficiência for problemas, às vezes grandes, que você não tem a solução agora, ou problemas até que não tenham uma solução que vá mudar aquele quadro todo, vai ser importante você saber que a aceitação pode fazer parte da resolução de um problema. Muitas das vezes nós sofremos emocionalmente e passamos longos tempos sofrendo porque a gente não consegue oferecer a aceitação para aquele evento. Aceitar que aquilo aconteceu, aceitar que aconteceu daquela forma. E é importante você saber que a aceitação não significa que você aprova, que você concorda que aquilo deveria ter acontecido assim. A aceitação é você acolher que aquele evento ocorreu da forma que ocorreu. Aceitar isso, encaixar aquilo, entendendo que aquilo faz parte agora na linha do tempo da sua vida. Então você aceita para conseguir seguir em frente. Observe se você já fez tudo o que era possível fazer e diante disso você oferece uma aceitação, entendendo que você já deu o seu melhor, que você fez o que era possível e agora é preciso aceitar para superar. Bom, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado. Eu quero te falar para você não esquecer de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com alguém. Então, a gente se vê no próximo vídeo.